Bom, dando continuidade na apresentação das bancadas, inicialmente a gente havia trabalhado com a bancada de distribuição, então ela pega a peça aqui no magazine e vai mandar para a bancada de classificação. Toda essa parte aqui do painel de comandos, a parte do CLP, painel elétrico é igual para ambas. Então, na bancada de classificação, a gente tem inicialmente aqui a borneira, com aqui todas as, tanto inputs, né, como aqui a parte de, aqui na verdade vem os sensores que estão vindo, e esse aqui são os comandos aqui que vão para os atuadores. E esse cabo aqui é um cabo manga, que vai ir lá embaixo para o CLP. Esse elemento aqui é um drive de potência, então ele é o responsável por fazer o acionamento do motor da esteira. Visto que o motor consome uma corrente grande, não dá para o CLP só fazer o acionamento dele, porque o CLP manda sinal e não manda potência. Então ele consegue mandar 1 ampere, um pouco menos por canal. Como o motor demanda mais que isso, então o sinal do CLP vem para cá e aí ele manda o sinal para o motor amplificado, né, com o aumento da corrente. E essa daqui é uma válvula responsável por fazer o acionamento de um pino, de um cilindro de simples-ação. Bom, aqui eu tenho a vista superior da esteira. Eu quero já chamar a atenção aqui para essa aqui, a parte inicial, que é onde você coloca a peça e ela vai percorrer. Então você liga, o motor está bem aqui, ó, a parte de baixo aqui é o motor. E à medida que você liga a esteira, a peça vai seguir esse trajeto até aqui. Caso você não desligue ela, ela vai cair. Mas eu chamo a atenção aqui de alguns sensores que a gente tem. Então esse aqui é um sensor de início de curso. Esse aqui é um sensor de presença, né, que indica o início do curso. Esse aqui também é o mesmo sensor, que está verificando a posição da peça aqui nessa região desse sensor. Esse aqui é um sensor que mede reflectância. Aqui eu tenho um outro sensor também de presença, que vai indicar a presença da peça quando ela chega aqui, ó. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Esse aqui é o pino que eu comentei, então ele ejeta, com isso ele trava a peça e esse sensor aqui consegue detectar ela, sabendo que a peça está nessa posição. E aqui por fim eu tenho um outro sensor que é o do final do curso, que seria indicação para você parar a peça, que se ela continuar daqui para frente ela acaba caindo. Bom, aqui tem uma ilustração, esse aqui é a parte do manipulador. Então, todo esse elemento aqui ó, é o nome do manipulador. Então você tem aqui os comandos pneumáticos chegando, né? Tem aqui alguns, para ver alguns sensores. Como aqui tem um sensor, ó, aqui tem um outro sensor. Aqui dá para ver um cabo que está entrando ali para dentro. Aqui tem um outro cabinho também. Deixa eu ver no próximo vídeo, não. Todos os sensores acabam vindo para cá, ó. Eles vêm nesse bloco aqui. E esse bloco também vem para cá, passa e vai lá pro CLP. Aqui dá para ver o motor melhor, uma vista melhor do motor que faz a movimentação da esteira. Os movimentos que a gente tem. Primeiro, E+, e E-. Então, E de esteira, então, positivo quer dizer que o E+, quer dizer que está avançando com a esteira, ou seja, ligando ela, e E- você para. P+, ejeta o pino, P- retrai o pino. M+, manipulador na esteira, que seria esse manipulador vem para essa posição, né? Ele vem para cá.
ou ele fica na posição do escorregador. Esse aqui, no caso, ó, seria o escorregador. Então, eu dou o nome de esteira e escorregador para a posição que ele vai ficar. Por esteira no escorregador. Fecha a garra ou abre a garra. Então, essa garra aqui, ela tá da forma que ela está aberta, mas ela pode fechar. Então, também comando pneumático, ela fecha. Ela não fecha muito, mas é o suficiente já para eventualmente pegar esse objeto aqui. E esse daqui é um dos tipos de garra, um dos tipos de ferramenta que a gente tem. Então você tem algumas outras que podem abrir e fechar um pouco mais. E também se quiser trocar esse material aqui, ó, por alguma outra coisa, é só você substituir esse material e colocar algum outro material que pode ser um flexível, alguma coisa que se adeque melhor à sua aplicação. Girar a garra, então a garra vai girar no sentido anti-horário e retornar a garra na posição default. Mas para frente vai ver que ela faz um giro nesse sentido aqui, somente a garrinha. E aqui tem um RP, que é retirar a peça da esteira. Isso aqui se faz manualmente. Então quando eu estou fazendo a sequência de ações, chega uma hora que eu posso falar para a pecinha ficar parada aqui. E aí eu adotei ali um retirar a peça manualmente, que é para a ela não cair. Ou senão você podia deixar aqui, colocar um balde ou alguma outra coisa aqui e a pecinha caía dentro. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos sensores. Então aqui os inputs que eu tenho, eu vou de I00 até I07, e aí depois eu vou pegar a porta 1, ó, 1.4, ao 5 não tem, a 6 e a 7. Lembrando que o I00, I01, I10, I11, I12 e 1.3 são usados nos botões. Esses aqui, ó. Isso aí está descrito no vídeo anterior. Bom, aqui tem uma vista do sensor de presença do início da esteira. Então tá bem aqui. Vou voltar aqui algumas casas. Aqui dá para ver ele, ó. Mais uma aqui, ó. Então, você tem o sensor, você vê que não tem nada do outro lado, ó. Então, aí ele, dá para ver, tem duas fibras óticas vindo aqui. Comparar essa aqui com essa daqui, ó, por exemplo, ó. Essa aqui é um pouquinho mais grosso. Mesma coisa essa daqui, ó. Também eu não tenho nada do outro lado. Dá para ver que é um pouquinho mais grosso, porque na verdade vem duas fibras. Essa daqui dá para ver que você tem uma vindo aqui e a outra passa aqui por baixo e entra aqui. Mesma coisa que essa daqui, ó. Você tem uma fibra vindo aqui e uma fibra vindo aqui. Com isso, na verdade, eu tenho assim, eu emito a luz, se tiver algum objeto aqui, ele reflete de volta. Nesse caso, se eu tenho um objeto, eu tenho a emissão da luz e esse aqui não vai receber nada. Esse aqui, se eu tenho um objeto aqui, ele vai emitir a luz e aí ele vê o que reflete, que é aqui na posição do pino. Está aqui o pino. E esse aqui também eu tenho emite, se cortar, se esse aqui passar a não receber nada, quer dizer que tem uma peça aqui. Então você trabalha a questão de normalmente aberto ou fechado em função disso, se você está pegando o reflexo do sensor ou se você está pegando o raio atravessando. E a gente consegue ver aqui, ó, peça no início da esteira, ativado quando tem peça. Então, quer dizer, contato normalmente aberto. Peça no sensor de reflectância, aberto quando tem peça, quer dizer, com contato normalmente fechado. E assim por diante. Isso aí está relacionado, como eu falei, a essa condição, se você tem alguma coisa aqui do outro lado ou não. E aqui dá para ver o pontinho aqui a luzinha sendo emitida. Aqui do lado você já tem o outro. Então esse aqui é o de início da esteira, esse aqui é o da peça no sensor de reflectância, depois tem o peça de esteira,
E aqui tem o próprio sensor de reflectância e tem outro aqui, a peça no pino. Vamos continuar aqui. Aqui tem um outro exemplo, então, dele a luz passando, né? Então emite e o outro vai receber. Aqui também tem, ó, para ver um outro sensor de fim de curso. Esse aqui está relacionado ao movimento aqui movimento da garra. Depois eu chego lá. E esse aqui é o sensor de reflectância. Então, quando a peça vem e ela fica aqui embaixo, ele vai emitir um feixe de luz, pega aqui na peça e aí ele vai captar o que volta. Se essa peça aqui tiver uma reflectância alta, se ela for bem espelhada, se ela refletir bastante a luz, ele vai receber bastante luz. Agora, se for uma coisa bem opaca, que dispersa a luz, ele vai emitir a luz, mas ele não vai pegar quase. Então aqui dá para ver o pontinho dele. E aí, entre em função de uma regulagem que você faz, você sabe se você tem uma peça que reflete bastante luz ou não. E isso aqui é um botãozinho que serve para você fazer regulagem. E aqui em cima tem as instruções de como que você opera. Obviamente você pega aqui o número serial dele, baixa o manual para você identificar como é que ele funciona. Aqui uma vista geral, então, aqui da manipulador no escorregador. E aqui manipulador na esteira. Então ele sai dessa posição, que a gente chama que é a posição que ele fica a maior parte do tempo, para vir nessa posição. É um movimento duplo, que ele vem para cá, chega nessa posição e aí ele abaixa. Responsável por fazer isso é um cilindro que está bem aqui, ó. Esse, para ver o parafuso do cilindro, mas é um cilindro giratório que está aqui. Inclusive bem aqui, ó, a gente consegue ver o sensorzinho de fim de curso preso aqui no cilindro, da mesma forma que tem um sensor aqui, ó, que tem um outro sensor aqui e tem alguns outros aqui para dentro. São esses sensores magnéticos que identificam ali a posição do cilindro, a orientação, a posição dele. Então, manipulador na esteira, sensor de posição do manipulador, que é isso aqui. E aqui eu estou com a garra aberta, então você vê que ela tem um pouquinho de espaço. E bem aqui dá para ver o pino, ó. Ele está ativado para deixar essa peça nessa posição. Então a esteira vem aqui, ele bate no pino, fica nessa posição, e a esteira vem para cá e pega. Você vê que não tem muito espaço aqui para manobra. Então essa posição que tem que ser muito bem, tem que ser calibrada, tem que ser regulada de forma que essa peça desça de forma livre. Senão ela acaba batendo aqui nos cantos e não consegue pegar. Aqui já é ele fechado, então você vê que o movimento é bem pequenininho, mas aqui dá para ver, ó. Daqui aqui e aqui ele já deu uma cortadinha. As duas se mexem, então essa daqui fecha e essa daqui fecha também. E aí é o movimento do manipulador do escorregador. Ele vai pegar a peça, ele levanta inicialmente e aí leva para lá. E aí a garra está fechada, obviamente, está, né, segurando a peça, e está com uma orientação, chamei aqui orientação normal. Aqui tinha um outro slide, tem a opção da orientação invertida, que na verdade ele vira, né, ele está virando a pecinha. Então, simbolizar que ele está jogando alguma coisa fora. Aqui dá para ver, ó, o sensor de orientação da garra. Eu tenho um desse lado e tenho um outro desse lado. Então por isso tem, vou voltar aqui, garra invertida e garra posição default. Então por isso você tem
um sensor para cada. Além disso, você tem esse pino I06 e I07, indicando se a garra está aberta ou está fechada, mas aqui do jeito que está a gente não consegue ver porque ele é alguma coisa que entra aqui para dentro, não consigo ver onde está a posição onde o sensor está posicionado. Aí teria que desmontar aqui, ó, todo. Bom, aí com relação aos atuadores, já, obviamente, cada um desses movimentos que eu faço aqui, eu tenho um atuador responsável, eu tenho um comando que eu estou fazendo para fazer esteira ligar, fazer aqui os solenoides, mas vou separar aqui a tabela. Então, o Q00 para ligar a esteira, então liga o Q00, a esteira liga, desliga o Q00, a esteira desliga. Q01 é um pino na esteira, é o pino da esteira, né? Então tá aqui, ó, o pino. Ele está na posição retraída, porque tem uma ação de uma mola aqui, então tem bem aqui tem uma mola aqui, uma mola impedindo que ele fique expandido. A partir do momento que eu coloco o ar, ele comprime essa mola e aí ele vai ejetar dessa forma. Soltei, tirei o ar, a mola faz ele retornar. Então, acionei o Q01, ele vai expandir, desliguei, ele retorna pela ação da mola. E aí tem aqui manipulador na esteira e manipulador no escorregador. Então, se eu habilitar o Q02, o manipulador vai sair dessa posição e vai vir para cá. E aí, para retornar, eu desligo o Q02 e vou ligar o Q03. Q03 e o Q04, desculpa. E aí o Q05 é o responsável por fechar a garra. Opa, não, tá certo. Q02, o manipulador vai na esteira. O Q03, o manipulador vai no escorregador. Então, eu ligo o 2, ele vai na esteira. Para fazer ele retornar para o escorregador, eu tenho que desligar o 2 e ligar o 3. E aí, depois que terminar, eu desligo o 3. Se quiser fazer ele voltar para a esteira, ligo o 2 e assim por diante. Os demais não. Ó. Então, girar a garra. Então, aperto o Q04, eu ativo o Q04, ele vai girar a garra. Desligou o Q04, já volta para a posição original. Q05, fecha a garra. Se eu desligo o Q05, a garra volta para a posição original. Então, aqui eu tenho um solenoide, no caso. Aqui, girar a garra também é um solenoide. E mais mola. Mais mola. Manipulador de esteira, então aqui é um duplo solenoide. Pino na esteira, então eu tenho um solenoide, mais mola. E esteira, aqui está o motorzinho da esteira. É basicamente ligar ele funciona com 24 volts. Deixa eu olhar. Para ver aqui, ó, 24 volts. E ele tem também além do motor, tem aqui um sistema de redução. E aí tem um eixo que está aqui, né? E aí a esteira, né, a correia mesmo, ela passa por cima, desce por baixo, passa por uns rolos que tem aqui, traciona, e aí ele faz essa movimentação. Esse aqui é o manifold com todas as válvulas referentes aqui ao manipulador. Então, vai ter, cada válvula vai ter aqui um número de série, se quiser pode pegar lá no catálogo e ver a configuração dela. E aqui, ó, dá para ver o sensor de fim de curso responsável justamente por essa para trás aqui. Essa orientação aqui do
dos 30. Então é um sensor que está mais ou menos nessa posição. Eu tenho um outro aqui e tenho um por lado de cá, se não me engano. Acho que basicamente é isso. Esse carinha que tem aqui, ó. Deixa eu puxar em algum outro lugar e vai aparecer melhor. Aqui, ó, ele. Aqui tem outro. Isso aqui é um amortecedor. Então quando esse braço vai pro lado de cá, ele bate aqui e dá uma amortecida para evitar que ele faça um impacto muito seco. Vamos ver se a gente passou todos os... Passamos aqui todos os sensores. Passamos também aqui os outputs, rotadores. E basicamente é isso.